Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre a educação no sistema penitenciário brasileiro, avanços, desafios e possibilidades. Eu quero agradecer aos alunos da Santo Agostinho pelo convite e tratar desse tema que é de importância e relevância dentro do direito penal e dentro do nosso próprio Estado brasileiro. Antes de iniciar a nossa fala, é importante trazer o conceito de educação. Quando eu falo de educação, o que é educação? Como a educação deve ser pensada? Então é importante que a educação não se resume apenas a uma sala de aula ou a transmissão de conhecimento, aquela educação bancária. Mas nesse sentido, a educação é um processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fim de melhorar a sua integridade na sociedade. Pensando dessa forma, a educação é o pilar para a ressocialização do apenado. Não tem como pensar em ressocialização do apenado sem pensar a educação. E aí, trazendo aqui os direitos de segunda geração, que são assim chamados direitos sociais, que nascem dessa própria necessidade do Estado ter uma postura intervencionista e promotora da igualdade entre os cidadãos, eu invoco aqui o Gadotti. O Gadotti vai dizer que a educação aparece como um direito humano. Então é importante dizer que essa educação, antes de mais nada, é um direito humano. E aí, tratando aqui dentro do nosso sistema penitenciário, quando falamos em sistema penitenciário, muitas vezes as pessoas questionam, mas deve esse apenado ter direito à educação? Ele deve só ficar privativo de liberdade, naquele ambiente, dentro de uma sala fechada? E aí aqui eu vou trazer que esse direito à educação tem respaldo constitucional. É importante lembrar que no artigo 205 da nossa Constituição, no seu caput, vai dizer: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, é importante dizer que esse direito à educação do apenado é um direito constitucional. Ele deve ser garantido. E, anteriormente, à nossa própria Constituição de 88, é importante trazer a LEP, a nossa Lei de Execução Penal, de 1984. A nossa própria Lei de Execução Penal, de 84, uma lei de execução penal até progressista, nos seus artigos, no seu artigo 3 vai dizer que ao condenado e ao internado são assegurados direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. E no próprio Código Penal, no artigo 38, vai dizer que o preso conserva todos os seus direitos não atingidos pela perda da liberdade. Então, ou seja, o fato de estar em privação de liberdade não quer dizer que o preso não tem direito à educação. E aí a nossa Lei de Execução Penal, mais uma vez, através da Lei 7.210 de 1984, nos seus artigos 10 e 11, que trata sobre a assistência que esse apenado terá, ela irá dizer que ele terá uma assistência material, à saúde, jurídica e educacional. Então, no inciso 4º, ela vai dizer que essa assistência, além de jurídica, material, social, ela deve ser educacional. Então, a própria Lei de Execução Penal, ela já traz essa questão que deve ser garantida, essa assistência educacional. Então nós vimos aqui que, além do respaldo constitucional, nós vamos ter a Lei de Execução Penal de 84, que já fala sobre assistência educacional. Seguindo nessa direção, é importante lembrar a Lei 12.433 de 2011, que foi publicada recentemente. O que essa lei traz? Ela traz a remissão pelo estudo. É importante dizer que antes, no artigo 126 da nossa Lei de Execução Penal, a remissão da pena ela se dava apenas pelo trabalho. E aí, a partir dessa Lei 12.433, essa remissão da pena ela também pode ser pelo estudo. E aí, nessa direção, é importante lembrar que a jurisprudência, através da súmula 341 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, já havia entendido que o estudo poderia ser e servir em decisão do juiz de execução como remissão de pena. Entretanto, isso não estava expresso em lei, ou seja, iria de cada juiz decidia. E com a Lei 12.433, isso está expresso em leis no artigo 126. Então, ou seja, para o apenado, ele poderá reduzir a pena através do estudo, ou seja, a cada 12 horas de estudo, um dia de remissão de pena. É importante ressaltar, pessoal, que essa remissão da pena de 12 horas ela tem que combinar com 3 dias. Então, 12 horas combinando com 3 dias
você terá um dia da remissão de sua pena. E esse, sem sombra de dúvida, foi uma das questões que nós devemos comemorar, porque pensar o estudo dentro do sistema prisional é pensar num direito humano, é pensar na dignidade humana. Então, foi garantido, ou seja, a remissão da pena pelo estudo. E aí no próprio artigo 83 também na nossa lei de execução penal, no parágrafo 4, fala que serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos do ensino básico e profissionalizante, né? Então, na própria lei de execução penal, traz esse dever, né, das diretorias penitenciárias de estar garantindo salas de aulas e unidades escolares para esses apenados. É importante trazer essa questão. Então, pessoal, até então estávamos falando aqui da educação no plano da lei de execução penal, no plano do direito penal. Porém, nós temos que trazer aqui um grande avanço da pasta da educação, da nossa pasta do Ministério da Educação, que é o nosso Plano Nacional de Educação. Então, através da Lei 10.172 de 2001, uma das metas que foi um grande avanço nesse sentido, que saiu do campo apenas do direito penal, mas entrou na pasta da educação, a meta 17 do Plano Nacional de Educação trazia que deveria implantar em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos que atendem adolescentes e jovens infratores, programas de educação e jovens e adultos de nível fundamental e médio, assim como de formação profissional. Então, olha aqui, pessoal, que bacana. Então, o que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo que a pasta da educação, ela passa a integrar em parceria com o Código Penal, com a Lei de Execução Penal, no sentido de garantir a educação, como disse no início da nossa conversa. Então, pessoal, foi um grande avanço no nosso Plano Nacional de Educação de 2011, que traz na sua meta 17 a possibilidade desse estudo para o apenado no âmbito da nossa própria pasta da educação como um todo. E aí, seguindo essa direção, é importante lembrar a resolução do Conselho Nacional de Educação, a resolução de número 2 de 2010, que estabelece as diretrizes nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, editada pelo Conselho Nacional de Educação. A partir dessas diretrizes, as responsabilidades das secretarias de educação garantir a educação como um direito humano da população encarcerada. Vide artigo 3 e 6 dessa resolução. Então, olha só, nós tivemos aí uma meta no Plano Nacional de Educação e nós vamos ter uma resolução do Conselho Nacional de Educação, trazendo as secretarias de educação também como responsáveis por garantir essa educação. Então, saímos daquela questão da segurança máxima, daquela ideia de que o apenado não tem direito a não ser a sua privação de liberdade, não chegando a outros direitos, e passa a educação. A partir dos anos 2001, 2005, 2010, 2011, resoluções e leis que asseguram também esse direito ao apenado. E aí, após o Conselho Nacional de Educação, que também traz essa questão da parceria das secretarias de educação com as secretarias penitenciárias brasileiras, no sentido de incentivar o aluno a estudar e de oferecer esse estudo, nós vamos ter o decreto de número 7626, de 24 de novembro de 2011, que vai instituir o Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional. Então, olha aqui, isso foi um grande avanço, pessoal. Nós vamos ter um Plano Estratégico de Educação em âmbito no sistema prisional. Que o que acontece? Você vai ter uma parceria entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Educação, estabelecendo diretrizes e pegando essa responsabilidade de garantir a educação do apenado, oferecendo essa educação, instalando escolas. Então, a partir desse decreto 7626, nós vamos ter então o Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional, em uma parceria entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Educação, que até então não andavam juntos, não dialogavam nesse sentido. E aí, a partir desse decreto, nós temos esse grande avanço. Então, pessoal, podemos perceber aqui na nossa conversa de hoje que, do ponto de vista do ordenamento jurídico, do ponto de vista de leis que asseguram ao apenado o direito à educação, nós avançamos e muito. Agora, é importante trazer aqui os desafios, Apesar de avançarmos no ordenamento jurídico, nas leis que asseguram
esse direito, nós precisamos pensar quais são os desafios para a implementação e a efetivação desses direitos. Então, é pensar, a lei assegura, nós temos uma lei que assegura, mas ela é implementada, ela tem uma efetividade? E aí os dados vão revelar que não, né? O que nós percebemos é que hoje, segundo dados da Infopem, nós temos hoje no sistema carcerário cerca de 600 mil presos. E o que é o mais alarmante é que apenas 10 a 20% desses apenados estão frequentando a sala de aula. Olha só, gente, é um número ínfime, perto do número de presos. Então nós temos cerca de 600 mil, 630 mil e apenas 10 a 20% desses presos estariam frequentando a sala escolar. Então nós ainda não temos uma cultura de que aquele espaço prisional, ele também é um espaço de ressocialização. Então é importante pensar que esse número, nós precisamos melhorar. Acreditar que apenas 10 a 20% dessa população é muito inferior. Então, a demanda pelo acesso à educação geralmente atinge 10 a 20% da população encarcerada nas unidades pesquisadas, né? E aí pesquisas essas unidades, as unidades e coletas de dados têm percebido o que é muito interessante, pessoal, uma existência de lista de espera de grande parte de interesse desses apenados pelo acesso à educação. Então, olha que interessante, apesar de termos só de 10 a 20% dessa população frequentando, percebemos que há um interesse, há uma procura dessa população carcerária em estar dentro da sala de aula, né? E aí, quais são mais um desses desafios? Que quando existe essas próprias aulas, em sua maior parte, é importante lembrar que mesmo quando nós temos nas unidades, escolas que trabalham a educação com os apenados, nós vamos ter graves problemas, como a própria questão da quantidade. Então, é importante lembrar que nós temos uma dificuldade, uma cultura dos apenados e dos próprios agentes penitenciários de não aceitarem muito bem a escola dentro daquele espaço. E também precisamos trazer o perfil socioeconômico desses detentos, que mostra que 55% deles têm entre 18 e 29 anos e 61,6% são negros, pobres, de periferia e baixa escolarização, sem acesso à justiça ou uma defesa de qualidade. Então, olha aqui, nós temos um perfil. E essas populações que estão ali encarceradas, elas têm uma baixa escolarização. Agora, como que eu penso em uma instituição pública, como o nosso sistema carcerário, imaginar que essa pessoa vai entrar ali com a baixa escolarização, como ele entra, e muitas vezes ele sai sem saber assinar o seu próprio nome, né? Nós vamos ter algumas penitenciárias que o preso entra, ele sai com a sua digital, porém ele não tem acesso a essa escolarização que ele não teve nem mesmo fora dos muros. Então, é pensar no todo, é pensar que ao ele estar dentro dessa instituição, que é uma instituição pública que deve garantir a educação, essa ressocialização ela deve acontecer dentro desse espaço. Então é um perfil de baixa escolarização, eles não tiveram nem mesmo, a maioria são analfabetos, semi-analfabetos ou analfabetos funcionais. Então, é importante pensar num plano estratégico para a implementação, não ficarmos só na lei. Nós precisamos pensar estratégias de implementação e execução. E ainda nessa direção, nós trazemos aqui um dado de São Paulo, que é onde o estado que concentra a maior população carcerária do Brasil. Atualmente, segundo dados da Infopem, cerca de 229 mil presos, entre provisórios e condenados. Apenas 14% estudam, ou seja, cerca de 37.788 presos. Então, percebemos que há uma deficiência. É claro que entre 10% e 20% no Brasil todo, isso varia de estado, varia de alguns lugares, mas nós vamos ter dados alarmantes. E ainda seguindo nessa direção, pessoal, segundo dados do Infopem em 2014, nós vamos ter, por exemplo, lugares como o Amapá, que tinham cerca de 2.045 presos, nenhum preso estudava.
Então isso é alarmante, acreditar que você tem uma unidade prisional com um contingente desse número de pessoas, de apenados, e nenhum desses está frequentando a sala de aula, né? Nós vamos ter outros exemplos como o Rio Grande do Norte, que tinham cerca de 7.141 presos e apenas 1,92 estudavam. No Maranhão, 5.417 presos, apenas 3,97 estudavam. Em Minas Gerais, cerca de 51.598 presos, apenas 1.260 cursavam o ensino fundamental. Então percebemos que nós temos sim uma deficiência e um desafio quanto à implementação dessa lei de execução penal que garanta essa remissão, e nós temos um desafio quanto a garantir, de fato, essa educação para os apenados. E aí, vou trazer aqui outros dados e aí pesquisas por meio da missão da Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação, que foi constatado que a educação para pessoas encarceradas ainda é vista como um privilégio pelo sistema prisional. Então, olha só, isso nós precisamos acabar. Então, você tem diretores administrativos do sistema penitenciário que não conseguem enxergar que a educação é um processo reeducativo de ressocialização e que ele deve estar fazendo parte. E não só dos diretores, a sociedade como um todo. A sociedade como um todo enxerga ainda que dar educação a esses apenados é um privilégio, quando nós vimos aqui no início da nossa conversa que não é um privilégio, é um direito inclusive com respaldo constitucional, garantir essa educação. E outras questões que foram ainda demonstradas, que a educação ainda é algo estranho no sistema prisional. Muitos professores e professoras afirmam sentir a unidade prisional como um ambiente hostil ao trabalho educacional. E ainda convivemos com outra questão, que há um conflito cotidiano entre a garantia do direito à educação e o modelo vigente da prisão, marcado pela superlotação e pelas violações múltiplas e cotidianas de direito. E aí, trazendo ainda essa questão da violação do direito a esse apenado, de não conseguir ter acesso, a própria DPF 347 ficou definido que o nosso sistema prisional é inconstitucional. Então, pensar que o nosso sistema prisional é inconstitucional e deve avançar muito nessas questões de violações aos direitos desses apenados, e pensar que a educação deve ser, sem sombra de dúvida, o pilar para esse avanço no sentido de um cidadão emancipatório para voltar à sociedade e à convivência com os demais. Então, seguindo nessa direção, pessoal, vimos então que ainda há um grande desafio na implementação, na efetivação de garantir esse estudo ao apenado. Percebemos que avançamos no ordenamento jurídico, ou seja, leis que garantem essa educação a esse público, e nós devemos pensar nas possibilidades. Quais serão essas possibilidades? E quando eu falo de educação, eu falo de um corpo docente, eu falo de professores, eu falo de gestão. E aí, como pensar uma gestão, a unidade escolar, que vá de encontro com esse público, com esses sujeitos? Então, eu preciso criar mais salas de aulas para atender a demanda e não utilizar as salas existentes para virar celas, né? Nós temos encontrado em alguns casos aí, alguns lugares que as salas de aulas viraram o espaço de cela, ou seja, aquele espaço educativo acaba se tornando um espaço de cela para garantir essa superlotação que nós assistimos do nosso sistema carcerário, né? E nós devemos pensar no sentido que pensar em educação do sistema prisional é pensar um projeto político-pedagógico que se adeque àquela realidade prisional. Então, pessoal, por isso que o que rege a educação do sistema prisional é o EJA, a educação de jovens e adultos. E a educação de jovens e adultos, ela tem essa flexibilidade maior de pensar um projeto político-pedagógico para aquele público. Nós vimos lá que qual que é o público? Jovens entre 18 e 29 anos, na sua maioria. E aí eu não posso pensar um projeto político-pedagógico comum, como se eu estivesse numa sala de aula fora dos muros. Não, eu estou dentro de uma unidade prisional que tem uma realidade, que traz um espaço, um contexto, traz sujeitos daquele momento que estão convivendo ali de forma diferenciada, e o projeto político-pedagógico ele deve ser pensado dessa forma diferente, de forma que possa contemplar esses sujeitos que ali se encontram. Então,
como que nós devemos fazer isso? O Estado deve oferecer e incentivar formação continuada para professores que atuam no sistema prisional de ensino. Isso é de extrema importância. Eu não posso, como profissional, como professor, acreditar que eu estar dentro de uma unidade prisional lecionando e dando aula será da mesma forma, né? Isso não quer dizer que eu tenho que priorizar o ensino como comum para todos, mas eu tenho que pensar nas particularidades daquele público, né? Então, o professor deve conhecer a prisão, ele tem que pensar o cotidiano, ele tem que investigar aquela situação, né? O professor não pode acabar reproduzindo um discurso autoritário e preconceituoso quanto ao apenado. Então, não pode esse professor chegar e dizer, não tem condição de salvar mais, isso é um delinquente, esse discurso preconceituoso. Então, por isso que o Estado tem que caminhar na direção de oferecer cursos de formação continuada para o sistema prisional, para quem vai lecionar nesse sistema prisional. E aí eu trago exemplos que foram avanços, como o Estado do Rio de Janeiro e Pernambuco, que tem avançado nesse sentido, né? No Estado do Pernambuco nós vamos ter, por exemplo, unidades escolares com direção própria. Como assim com direção própria? Unidades escolares que têm uma direção daquela escola, independente da direção prisional daquele local. Então, ou seja, olha que bacana, é uma direção dentro da escola que pensa uma gestão para aquele público. Então, os outros estados devem espelhar e pensar dessa forma também. Então, pensar nessas parcerias com as secretarias de estados, e aí, devido ao nosso pacto federativo, os estados têm autonomia para cada um estar trabalhando da forma que acredita ser viável, mas é importante, né, pensar esses modelos que já vêm dando certo, como anexos de escolas públicas dentro do sistema prisional com direção própria, né? E aí pensar de forma interdisciplinar, né? O currículo, quando for montado, pensar um currículo diferenciado, né? Já que esse público é diferenciado, e aí pensar num próprio plano estadual de educação nas prisões, como nós já temos assistido em alguns estados que já fizeram esse plano estadual das prisões. Então, pessoal, ainda nessa direção das possibilidades, como eu falei no início da nossa conversa, a educação é muito mais do que uma sala de aula. Então, o que nós devemos pensar? Pensar também projetos que extra sala de aula, como teatro, cinema, artesanato, ou seja, outras formas que estimulem as potencialidades dos apenados. Então, pensar educação, uma educação libertadora aqui, trazendo e lembrando o grande mestre Paulo Freire, é para além dessa educação bancária, dessa transmissão desse conhecimento, mas é pensar essa educação para além da sala de aula, reforçar a parceria entre as diretorias administrativas penitenciárias e as secretarias de educação do Estado, né? Instalação das escolas dentro das unidades prisionais com diretores autônomos, como foi falado aqui. E aqui, pessoal, eu vou trazer no artigo 20 da nossa Lei de Execução Penal, que diz que as atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. E aqui entra também a universidade e as instituições privadas de ensino que atuam no campo do direito. Como que eu vou pensar, então, cidades, municípios e estados que têm universidades e o que essa universidade está pensando para oferecer, ou seja, do ponto de vista até de projeto de extensão, um auxílio e incentivo à educação desses apenados. Não devemos reduzir isso apenas à Secretaria de Educação, pensando no ensino básico, o ensino de jovens e adultos, mas pensando também como que a própria universidade e as instituições privadas que trabalham dentro do direito vão estar contribuindo para essa educação ser efetiva. E ainda nesse sentido, podemos perceber que essa educação ela é efetiva quando temos casos, por exemplo, de alunos, né, apenados que fizeram o Enem, conseguiram nota, alguns alunos que inclusive, né, alunos que estão em regime semiaberto, passaram no vestibular, como exemplo no Rio de Janeiro, alguns que passaram na UERJ em pedagogia e conseguem frequentar esse espaço da universidade. Então, olha como é que é bacana a questão da educação, ou seja, o preso, ele respeita o espaço escolar,
né? Então, oferecer também essas possibilidades, mostrar para ele que ele pode sim estar tentando fazer uma prova como o Enem e também pode estar ingressando na universidade como os demais, é de grande valia. Então é importante dizer que o Estado brasileiro, ao pensar em políticas públicas de educação, ele tem que incluir dentro dessas políticas públicas a educação no sistema prisional brasileiro, né? Ele não pode pensar, até mesmo de forma, o sistema prisional brasileiro, nós não vamos incluir essa política pública. A nossa política pública de Estado de educação deve englobar também o sistema penitenciário brasileiro. Então, pessoal, caminhando aqui para o final da nossa conversa, eu espero que tenha contribuído para todos vocês que trabalham no âmbito do direito, trabalham no âmbito da própria pedagogia, que atuam dentro do sistema prisional, trabalham com a questão da educação. E só retomando aqui, nós vimos então, do ponto de vista do ordenamento jurídico no nosso primeiro bloco, como que nós avançamos, né, a própria LEP, e sem sombra de dúvida, o maior ganho foi a remissão, né, a remissão de um dia da pena pelo estudo, combinado com 3 dias, 12 horas e 3 dias, e também dizer que essa educação tem respaldo constitucional, mas vimos também que a efetivação e a implementação, ela ainda precisa caminhar, ou seja, só 10 a 20% desses presos estariam frequentando o espaço escolar. E as possibilidades é, sem sombra de dúvida, pensar em políticas públicas, em um diálogo entre as secretarias de educação do Estado com as penitenciárias daqueles estados e também uma parceria com a própria universidade. Quero agradecer e até a próxima.